começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma videoaula, escala termométrica. Pessoal, vou fazer tudo aqui juntinho, tá? Então, na descrição tem uma coisa chamada minutagem. Você olha lá e você vai ver qual questão que tá lá. Em azulzinho o tempo, você clica e já vai direto para lá, tá bom? Então, vamos lá, senhores. Vamos para a questão 1. Questão 1. Transformando a temperatura de 25 graus Celsius, então é essa que eu tenho para a escala Fahrenheit, e em seguida convertendo para a escala Kelvin. Quais as temperaturas registradas nas respectivas escalas? Então tá, senhores. Eu ainda tenho uma questão mais para baixo que eu vou explicar por que a fórmula é assim, tá? Mas você vai escrever assim, ó. θc sobre 5 é igual a θf menos 32 sobre 9, que é igual a θ Kelvin, tá? Vou colocar aqui, menos 273 sobre 5. Bom, como que vai funcionar a nossa brincadeirinha? Nossa brincadeirinha é o seguinte, vou pegar um bloquinho aqui, tá aí o nosso bloquinho. O que acontece? Você vai olhar quem eu tenho e quem eu quero. Por exemplo, eu tenho graus Celsius e quero Fahrenheit. Quem não vai entrar na brincadeira? Quem não vai entrar na brincadeira é quem? O Kelvin. Então, vem cá, ó, senhores. Pego meu bloquinho e vou tampar aqui o senhor Kelvin. Aí eu sei qual que é a fórmula. Então, minha fórmula vai ficar graus Celsius sobre 5, que é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Agora que vem a brincadeirinha. Quem eu tenho? Eu tenho graus Celsius. Então, eu vou vir aqui com a minha borracha e vou apagar o grau Celsius. No lugar dele, eu vou colocar quanto? Eu vou colocar quem? O 25. Olha que delícia. Agora, os senhores têm várias opções. A maioria dos alunos vão querer multiplicar cruzado. Só que multiplicar cruzado, lembra que esse 5 está dividindo, vai passar para cá o quê? Multiplicando. E ele vai ter que fazer uma distributiva. Ele vai multiplicar esse e também vai multiplicar o 32. Mas eu não dou conta de fazer essa conta. 25 dividido por 5? Eu dou conta. Então, é uma outra possibilidade. A maioria dos alunos vão querer multiplicar cruzado. Tá? Eu multiplico cruzado quando não tem outro recurso, mas aqui está muito fácil de fazer a conta. 25 dividido por 5 dá quanto? 5, que vai ficar igual a quem? Fahrenheit menos 32 sobre quê? Sobre 9, ok? Esse 9 está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando, vou fazer direitinho, ó. 9 vezes 5 dá 45. 45, que é igual a Fahrenheit menos 32. Tem algum aluno que deve estar se perguntando, mas Magno, eu vi com a fórmula com T, tem algum problema? Não, não tem problema nenhum. Nenhum problema com T. Porque a gente não usou T para não confundir com T de tempo, o T de período, os T's que a gente já tem em física. Então, ele usou a letra grega θ, tá? Para representar a temperatura. Alguns livros chamam de T, tá? O 45 já está aqui, bonitinho. O 32 está menos, passa para cá o quê? Mais é igual a Fahrenheit. Mas na letra ficou do lado esquerdo. Qual é o problema dela ficar do lado esquerdo, meu amigo? Não tem problema nenhum ela ficar do lado esquerdo. Então, aqui, 45 mais 32 vai dar 77. θf. Então, θf é igual a quanto? 77 graus Fahrenheit. Temos alguma resposta que já temos essa daqui? Ó, já temos a letra C. Então, você saberia que era a letra C. Mas você tem que justificar com seu professor. Então, falta você achar quem ainda? O Kelvin, certo?
Como que eu vou achar o Kelvin? Volto na brincadeirinha. Quem que eu tenho? O Celsius. Quem que eu quero agora? Eu quero o Kelvin. Quem não entra na brincadeira? Quem não entra na brincadeira agora é quem? O Fahrenheit. Tampo ele. Tampando ele, eu vou ter aqui, ó. Vou colocar até em vermelho, tá? O Kelvin vai ficar graus Celsius sobre 5 é igual a quem? Kelvin menos 273 sobre 5. Você vai perceber que seu professor de química, porque química trabalha muito com a escala Kelvin, ele não coloca esse 5. Por que ele não coloca esse 5? Porque o 5 que está dividindo passa para lá o quê? Multiplicando e corta o outro 5. Então, você já aprendeu isso lá desde o 7º ano. Quando os denominadores são iguais, o que a gente pode fazer com ele? Cortar. Então, eu cortei. Então, aqui, a fórmula minha ficou graus Celsius, que é igual a Kelvin, menos 273. Mas, por que eu não pude fazer com Celsius e Fahrenheit? Porque os denominadores não são iguais, então eu não poderia cortar, tá? Mas aqui, como são iguais, eu posso aqui cortar. Agora eu vou te perguntar, quem que eu tenho? Eu tenho o Celsius, então eu venho aqui com a minha borracha, certo? E vou aqui apagar o Celsius, e no lugar dele eu vou colocar quanto? 25. Esse está menos, passa para cá o quê? Mais. Então vai ficar 25 mais 273 θK. Vai dar 298 θK. Então a temperatura em Kelvin vai ser 298 Kelvin. Kelvin não tem grau, tá, senhores? Que tá aqui, ó. Ok? Resposta, letra C. Olha aí na minutagem, se você quiser pular a questão. Nós estamos indo para a questão 2 agora. Questão 2, senhores, bora lá. Questão 2 é uma questão teórica, questão do termômetro, tá? Eu coloquei a figura de um termômetro aí, para a gente poder entender. Existem vários modelos de termômetro, tem termômetro digital, agora tem um que parece uma pistolinha, né? Que a gente tem visto agora nas portas de supermercado e loja, para medir a temperatura. Então, vamos lá, senhores. Quando uma enfermeira coloca um termômetro cilíndrico de mercúrio na língua de um paciente, hoje em dia a gente não coloca mais na língua, porque se você imagina que você pega esse termômetro e coloca na língua de uma pessoa que tem uma infecção de garganta, e pega ele de novo e coloca na língua de outra pessoa, aquela outra pessoa que não tinha infecção de garganta vai pegar a bactéria e vai ficar com infecção de garganta. A gente não coloca, tá? Então, hoje em dia, coloca debaixo do sovaco. Como que fala aí na sua região? Né? Nas axilas, como é que vocês falam aí? Né? Escreve aí como que se fala aí. Que nós fala sovaco mesmo, tá? Ou axilas. Por exemplo, ele sempre aguarda tempo antes de fazer a leitura. Por que ele sempre segura um tempinho antes de fazer a leitura? Porque esse corpo tem que entrar em equilíbrio térmico. Então, dois corpos, quando estão em equilíbrio térmico, têm a mesma temperatura. Então, é isso que ele está fazendo. Esse intervalo de tempo é necessário, já falei, né? Letra A, para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o corpo do paciente. Então já temos a resposta, a letra A. Se você quer aprender, fica aí. Se não, já vai para a minutagem e pula para o exercício 3, tá? A gente vai analisar as outras, tá bom? Para o mercúrio, que tem muito peso, possa subir pelo tubo capilar. Tubo capilar é esse pedacinho aqui, esse tubinho fininho de vidro que está aqui. Então, você vai conhecer o termômetro aqui agora. Esse é o tubo capilar, tá? E não precisa subir, né? Que eu coloquei de propósito a figura de um termômetro deitado. Se a pessoa estiver aqui em contato, segurando, ele vai para a lateral, porque vai acontecer aqui uma dilatação, tá? Letra C. Para que o mercúrio passe pelo estrangulamento do tubo capilar. Então, aqui normalmente está aqui, né? Aqui que ele está falando desse estrangulamento, né? Mas o que está acontecendo aqui é que o mercúrio ele vai sofrer uma dilatação. A outra semana a gente vai falar sobre dilatação, tá? Então, quando você aquece ele vai sofrer uma dilatação e aí o líquido vai preencher esse tubo capilar, tá? Não é para isso que a gente espera um tempinho, tá? Devido à diferença de valores de calor específico do mercúrio e do corpo. Não, isso aqui a gente vai ver também
na outra semana. Porque o coeficiente de dilatação do vidro é diferente do coeficiente de dilatação do mercúrio. É uma verdade, eles são coeficientes do vidro e do mercúrio são diferentes, mas não é por isso que eu seguro um tempinho. Esse tempo que eu seguro é para entrar em equilíbrio térmico. Bora para a questão 3? Então aí, senhores, lembra que eu falei que eu ia, na questão 3, que eu ia mostrar por que é a fórmula? Então assim, agora que é uma brincadeirinha com você, tá? Como que a gente constrói essa fórmula do termômetro? Que pode aparecer no Enem, pode aparecer no vestibular, na lista de exercícios do seu professor, ele coloca um gráfico para você. Então o que acontece? Você faz assim, ó, o do meio menos o de baixo, o de cima menos o de baixo, o do meio menos o de baixo, fazer até para o outro lado, porque tampou o número, né? O do meio menos o de baixo, o de cima menos o de baixo. Então vamos lá, o do meio menos o de baixo, o de cima menos o de baixo. Então vamos lá, senhores. Então vai ficar assim, o do meio, vou chamar de C, tá? C menos o de baixo, dividido pelo de cima, menos o de baixo, é igual ao do meio, que eu vou chamar de F, menos o de baixo, dividido por quem? O de cima, menos o de baixo. Se eu passar limpo, C menos 0 dá C. 100 menos 0 dá quanto? Dá 100. Que é igual F menos 32. 212 menos 32 vai dar quanto? 180. Aí eu vou usar minha habilidade matemática. Esse zerinho daqui, ó. Tchup, tchup, posso cortar. Ah, por que você pode cortar, Marcos? Porque é o seguinte, garoto. Se eu dividir todo mundo por 10, então um zero soma. Posso simplificar mais ainda, ó. Posso dividir esse aqui por 2 e posso dividir esse aqui também por quanto? Por 2. Aonde a gente chega aqui na nossa fórmula, né? θc sobre 5, porque eu dividi por 2 o 10, né? É igual a θf menos 32 e o 18 eu dividi por 2 dá quanto? 9. Dá lá do exercício 1 que aparecia essa fórmula, ok? Agora a gente vai ler o exercício. Isso aí é só para você entender de onde vem essa fórmula, né? Comparando as medidas de temperatura da escala Celsius e Fahrenheit, então eu não preciso da Kelvin aqui, né? Observa-se que, enquanto na primeira escala a temperatura de ebulição da água é 100, na segunda a água passa para esse estado 212. Então a temperatura de ebulição está aqui, ó, ok? E a fusão da água a 0 graus Celsius, respectivamente a 32, que aí ele construiu esse gráfico para a gente poder chegar na fórmula, ok? É muito importante você saber fazer isso, do meio menos de baixo, de cima menos de baixo, do meio menos de baixo, de cima menos de baixo, para poder construir a fórmula. Nem sempre os termômetros serão de graus Celsius e Fahrenheit, tá? Observe o gráfico e assinale a alternativa que corresponde, alternativa com a temperatura que pode ser marcada pelo mesmo número nas duas colunas. Então, ele quer que elas sejam iguais. Então, aqui, ó que eu vou escrever aqui. Vou escrever assim, ó. O θc tem que ser igual ao θf, certo? Tem que ser a temperatura igual. Então, eu vou chamar aqui de quê? De x, porque elas são iguais, certo? Vamos colocar a nossa fórmula aqui. θc sobre 5 é igual θf menos 32 sobre 9. Aí, senhores, lembra que eu falei? A gente vai começar a pegar a borrachinha e vai apagar. Só que o meu θc vale x, ok? Porque elas são iguais, as temperaturas eu chamei de x. O meu θf também vai valer x, porque as temperaturas são o quê? Iguais. Lembra que eu falei, no exercício 1, que eu não ia multiplicar cruzado? Mas aqui eu sou obrigado a multiplicar cruzado, porque 5 dividido por x, esse número é desconhecido, eu não sei, então não tem como eu aqui, a princípio, fazer uma continha, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cruzado, tá, senhores? Ó, esse com esse e esse com esse. Então, vai ficar assim, ó, 9x, o 9 está dividindo, passa para cá multiplicando. Agora, aqui que você tem que tomar cuidado, 5, a parênteses, x menos 32,
Porque o 5 está multiplicando aqui, né, na hora que você vai multiplicar cruzado, tudo que está aqui. Então, por isso que eu tenho que colocar um parênteses. Aí eu tenho que fazer o quê? A famosa regrinha do chuveirinho, né? Que alguns professores de matemática chamam de distributiva, que isso é chique. Nós fala chuveirinho mesmo, tá bom? E aí, o que acontece? Vai ficar 9x é igual a 5x menos 5 vezes 30 dá 150. 5 vezes 2 dá 10, vai dar quanto? 160. Esse 5x está mais, passa para cá o quê? Menos, então vai ficar 9x menos 5x, que é igual a menos 160. Que vai dar quanto? 4x. Vai dar menos 160. O 4 está multiplicando, mas esse 4 aqui está multiplicando, vai passar para cá o quê? Dividindo. Então, vai ficar x é igual a quanto? Menos 160, dividido isso tudo por quanto? Por 4, que vai dar menos 40. Temos essa resposta? Vamos procurar? Temos. Letra D de dado. Certo, senhores? E é o seguinte, só tem uma, como é uma equação do primeiro grau, né, só vai ter uma temperatura que coincide, não tem outra, que é menos 40, certo? Tudo bem até aí? Quem quiser pular para a segunda semana, fica conosco aí, é só ir na minutagem e achar o exercício que você quer. Estamos aí, exercício 4. Você já lembrou de ser grato? Clicando no gostei, compartilhando, deixa um comentário aí, foi bom, foi ruim? Tá? O time não é o melhor dos professores de física não, tá? Então, se tem alguma coisa que você queira que mude, a gente muda. Vamos lá, exercício 4. Tamo aí. Um termômetro culinário na cozinha, óbvio, né, de uma residência na Inglaterra, marca a temperatura de quanto? 158 graus Fahrenheit. Essa temperatura na escala graus Celsius, né, corresponde a... Então, de novo, aqui nós estamos trabalhando, né, com a nossa equação. θc sobre 5, tá? É igual a θf menos 32 sobre 9. Tá aí, senhores, sobre 9. O que eu posso fazer? Eu coloquei a minha fórmula e agora eu vim cá com a minha borracha. E quem que eu tenho? Ó, volta aqui no texto. Quem que eu tenho? O 158, mas 158 é Fahrenheit. Então eu venho cá com a minha borracha e apago aqui, ó. Ó, apaguei o Fahrenheit. No lugar dele eu vou colocar quanto? 158. Graus Celsius sobre 5 ainda não tem jeito de fazer a conta, deixa quietinho por enquanto, não vamos mexer com ele. Vai ficar 158, 8 menos 2 dá 6, dá 2 e dá 1. Dividido isso aqui por quanto? Por 9, certo? Pois bem, senhores, dá para dividir por 3, hein? Dá para dividir o 126 por 3 e o 9 por 3, dá para simplificar. Isso se caso a gente não tiver uma calculadora. Então, a maioria das vezes a gente não tem calculadora. Então, aqui, ó, eu vou dividir esse por 3 e esse por 3, tá? Então, vai ficar o seguinte, graus Celsius sobre 5. Então, vamos lá, começa com a parte mais fácil, né? 9 por 3 dá quanto? Dá 3. Então, vamos lá. Se fosse 120 dividido por 3, daria 40. 6 dividido por 3 daria 2. Então, daria 42. Daria para dividir de novo por quanto? Por 3 de novo. Não dava? Dá sim para dividir por 3 de novo. Ó, vamos dividir esse por 3 e esse por 3. Certo? Graus Celsius sobre 5 é igual a quanto? Se fosse 30, daria 10, né? 12 daria 4. Então, vai dar quanto? 14. Certo, senhores? 14. Vamos conferir nossa conta? Se fosse 126 dividido por 9, pega o 12, dá por 1. Né? Que aqui dá 9, aí ia sobrar quanto? Ia sobrar 3, que daria aqui, né? 4 vezes 9, 36. Sobra resto, 0. Então, nossa resposta está correta. Então, aí vai dar habilidade matemática. Tem gente que gosta de dividir direto, tem gente que gosta de simplificar. Ok. Aí, o que acontece?
Esse 5 tá dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando. Então vai ficar assim: graus Celsius é igual a 14 vezes 5. Então, o que você vai fazer? 5 vezes 4 dá 20, vão 2. 5 vezes 1 dá 5, mais 2 dá quanto? 7. Então, vai dar 70 graus Celsius, letra C de casa. Lindo exercício feito para você. Vamos para o próximo exercício, tá? Se eu não me engano, exercício 5. Pessoal, não esqueça de ser grato, se inscrever no canal, curtir e compartilhar, tá ok? Então vamos lá. Considerado o que foi visto, né, nas orientações pedagógicas, assinale a frase mais correta. Isso aqui que é o pega. Ela é mais correta. Não é que é a frase correta, ela é mais correta, conceitualmente. Então vamos lá, letra A. Estou com calor. A palavra calor em física significa energia e não temperatura. Popularmente as pessoas falam assim, não, mas hoje está um calor, que quer dizer que está quente, né? E o certo seria falar assim, hoje a temperatura está elevada. Ninguém fala isso. O pessoal fala assim, hoje está um calor, né? Então, esse conceito está errado, porque essa palavra calor significa energia. Vou medir a febre dele. Você não mede a febre, tá? Você vai medir a temperatura corporal. Mas esse povo gosta de ser chique. Físico é chique, filho. O dia está quente. Primeiro, em física não existe nem quente nem frio. Isso aqui já começa. Então, por isso que é a frase mais correta. O dia está quente. Por que o dia está quente? Porque estou recebendo muito calor. Certo? Então, você está recebendo energia e a sua temperatura corporal está ficando elevada e aí você fala que é quente, certo? Ok? Seu corpo, na verdade, está ganhando energia do meio ambiente. Então, aqui, ó, a primeira parte, e aqui que é confusa a questão, essa primeira parte aqui, que eu colocar em vermelho, coloquei em preto, né? Essa primeira parte aqui que eu coloquei em preto é a parte que não está tão correta. E essa parte em verde é a parte que está correta da frase, tá ok? Então vamos lá analisar a D. Quem não quiser já pula a minutagem aí, já vai embora. Mas é bom você analisar, para você aprender a estudar. O dia está frio. Primeiro que não existe nem frio nem quente. Estou recebendo muito frio. Não. Aqui, ó, se ele falar aqui, estou doando muito calor. Quer dizer que se você está frio, é que você tem uma temperatura maior que do ambiente, então você doaria energia para o ambiente. Tá? Então a frase está errada. O álcool está frio. Não, o álcool está a temperatura ambiente. Ele está no ambiente, está lá em equilíbrio térmico com o ambiente. Então, é a mesma coisa. Você vai tomar um banho, você fala assim, não, mas que água gelada. A água não está gelada. A água está a temperatura ambiente. Se você estiver numa região a 25 graus Celsius, a água que está na caixa d'água, está em equilíbrio com o ambiente, vai estar a 25 graus Celsius. Só que a sua temperatura corporal interna é de 36. Então, por isso que você teria a sensação, entre aspas, de frio, tá? O álcool está frio, por isso resfria a superfície da pele quando passamos na mão. O que vai acontecer é que é o seguinte, o álcool está a temperatura ambiente, mas o álcool ele é volátil. O que é isso? Ele evapora facilmente. E para evaporar, ele precisa de energia. Da onde que ele vai tirar essa energia? Do corpo que ele está em contato, que seria a sua pele. Certo? Se ele ganha energia, sua pele perde energia, certo? A temperatura dele aumenta e a sua temperatura do seu corpo vai o quê? Diminuir na região do álcool. Vai evaporar o álcool, tá? Porque ele é bem volátil e aí dá essa sensação de frio. Então a frase mais correta, não é a frase correta, a mais correta, letra C. Acabamos a primeira semana. Fica aí, tá? Deixe seu curtir, seu compartilha aí, comenta aí e a gente vai para a segunda semana. Então vamos lá para a segunda semana, senhores. Primeiro exercício da segunda semana. Exercício de dilatação. Nós temos várias dilatações. Dilatação linear,
superficial e volumétrica, tá? No caso aqui é uma dilatação linear, só em uma dimensão. Então, ΔL, né, que é a variação, que isso aqui que a gente chama de dilatação, tá? O ΔL é que é a famosa dilatação, tá ok? É igual a L0. O que é o L0? Comprimento inicial, o alfa, coeficiente de dilatação, tá? E ΔT, mudança de temperatura, tá certo? Estamos aqui, tá, senhores? Essa é a dilatação linear. Sempre dou sugestão para meus alunos, copie a fórmula 2 vezes. Você vai entender por que eu vou falar copia a fórmula 2 vezes, certo? Para a gente montar o exercício. Então, olha aqui, vamos lá. Uma bobina contendo 2.000 metros de fio de cobre medidos num dia em que a temperatura era de 35 graus Celsius. Então, aqui, se você quiser anotar, vamos anotar? Qual é o tamanho inicial do fio? 2.000 metros. Qual é a temperatura inicial? 35 graus Celsius. Ok, continua a ler o texto. Se o fio for medido de novo em um dia em que a temperatura seja de 10 graus Celsius, então a temperatura final agora aqui, ó, temperatura final vai ser de quanto? 10 graus Celsius. A temperatura aumentou ou diminuiu? Diminuiu, Mário? Diminuiu quanto? Diminuiu 25. Então você sabe fazer de cabeça. Então, delta T é menos 25. Não, Magno, eu não fiz de cabeça não. Então, aqui, ó. Delta T é a temperatura final menos a temperatura o quê? Inicial. Então, delta T vai ser igual a quanto? Quanto que é final? 10. Inicial, 35. E esse menos? Da fórmula, meu amigo. Então, delta T é igual a quanto? Menos 25 graus Celsius. Magno, posso brincar de já apagar? Pode, ó. Então, delta T aqui eu posso apagar e colocar quanto? Posso colocar aqui, ó, entre parênteses, menos 25 graus Celsius. Magno, posso apagar aqui o comprimento inicial? Pode apagar o comprimento inicial aqui, ó. Que é de quanto? É de 2.000. Beleza. Tamo aí, tamo junto, certo? Belezinha? Ok? Continuando a ler o texto, tá? Que a gente não acabou. Essa nova medida indicará o quê? Haverá um aumento, certo? Haverá uma expansão no corpo? Ou haverá o corpo vai diminuir o tamanho dele, tá? E ele deu o coeficiente de dilatação aqui, tá, senhores? Então, aqui eu vou ter que apagar para ficar bonitinho aqui, ó, esse 25 aqui. O alfa vale quanto? O alfa vale quanto? 1,6 vezes 10 elevado a menos 5. A temperatura vale quanto aqui? Menos 25. Então, vamos lá. O meu ΔL, e aqui começa o seguinte. Se você não sabe potência de 10, começa a complicação. Olha aqui. 2.000 tem quantos zeros? 3 zeros. Você concorda que 2.000? Vê se você concorda. Vou ter que colocar aqui em vermelho, ó. Esse 2.000, ó. 2.000. Você concorda que 2.000 eu poderia falar que era 2 vezes 1.000? E 1.000 eu não posso falar que é 10 ao cubo? 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1.000. Tá? Então, esse 2.000 eu poderia escrever dessa maneira, tá ok? Vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 5. Vezes menos 25. Aqui em dilatação a gente sempre trabalha com potência de 10, tá? Então agora eu vou falar de modo chulo, errado, para você poder pegar. Os professores de matemática pira agora, tá? Eles vão pirar. Você vai pegar número com número e potência com potência. Por que eles piram? Porque potência é um número, tá, gente? Mas eu estou falando assim para você entender. Número com número e potência com potência, tá? Então, aqui a gente pode fazer uma continha. Como tem um menos, né, e aqui é tudo mais, então o resultado vai ser o quê? Negativo, ok? Beleza? Então, você já sabe que tem um menos, né, aí na jogada. E você vai pegar 2 vezes 1,6 vezes 25, que eu já tirei aquele menos, pus lá na frente, vezes 10 ao cubo,
vezes 10 elevado a menos 5. Tá ok? Vamos aqui pegar a nossa calculadora. Vem junto comigo, ó. 2 vezes 1,6 vezes 25 é igual a 80. Ó, que beleza, hein, Magno? 80. Maravilha. Então, aqui, ó, ΔL menos 80. Agora, bases iguais, conserva a base, somos expoentes. 3 menos 5 vai dar quanto? Menos 2 metros. Esse 80, agora vamos lá, a gente vai ter que trabalhar a resposta, porque não tem na resposta aqui 80, ó. Não tem 80, tá? Eu sei que é menos, tá? Então, já que eu sei que é menos, eu já saberia que era a letra A, ok? Porque eu tenho menos aqui, né? Não poderia ser a letra B. Então, eu poderia vir cá e já marcar a letra A. Ó. Mas vamos chegar lá na letra A? Não vamos só marcar. Se você concorda que 80, eu posso falar que é 8 vezes 10? Vê se você concorda comigo ou não. Vezes 10 é menos 2 que está aqui, tá ok? E aí, o que nós temos? ΔL vai ser menos 8 vezes... conserva a base, que é 10. E aqui eu posso falar que é 1, tá? Todo número elevado a 1 é ele mesmo, então 10 elevado a 1 é 10. Então vai ficar menos 1. Agora, o que significa 10 a menos 1? Significa uma casa depois da vírgula. Então vai ficar menos 0,8 metros. Ou 80 centímetros. Você pode achar a resposta assim. Então, a gente já marcou a letra A de amor, né, senhores? Tá aqui, ó, letra A, menos 0,8, ok? Fica aí com a gente. Se precisar de outro exercício, é só ir na minutagem. Nós estamos indo para o exercício 2, tá, senhores? Estamos indo para o exercício 2 aqui. Exercício 2, senhores. Então, vamos lá. Em um dia típico de verão, utiliza-se uma régua metálica para medir o comprimento de um lápis. Então, vamos lá. Dia típico de verão é um dia, entre aspas, quente, mas como você é um cara que estuda física, você vai falar, é um dia que a temperatura ambiente está elevada. Então, eu vou dar um chute aqui só para você entender. Eu vou falar que essa temperatura está batendo 30 graus Celsius. Melhor, eu sou velho, eu sou da época então eu canto aquela música Rio, 40 graus, cidade de maravilha, purgatório da beleza do caos. Então essa régua está tendo essa medida, tá? Desse lápis aí de 11 centímetros a 40 graus Celsius, um dia de verão, certo, senhores? E aí é o seguinte, ela é metálica. O que significa ele falar que ela é metálica? Ela pode dilatar, tá? O metal é um bom condutor térmico, então ele coeficiente de dilatação, né? Pode falar que ela pode dilatar com facilidade por ser metal, tá certo? Após medir seu comprimento, então a gente mediu aqui, o lápis está medindo quanto? 11 centímetros. Gente, isso aqui é um supositório? Não, Magno, é uma suposição, tá? Eu peguei só para você poder entender. Não tem nada do exercício 11 centímetros, régua, é simplesmente para a gente poder entender, tá? Após medir seu comprimento, coloca-se a régua metálica no congelador a uma temperatura de menos 10 graus Celsius e espera cerca de 15 minutos. Por que espera 15 minutos? Para entrar em equilíbrio térmico. Aí a minha régua passa a ter o quê? Menos 10 graus Celsius. E o que vai acontecer? Vai acontecer que a temperatura vai diminuir, o comprimento da régua vai o quê? Diminuir. Então, na hora que você colocar lá, tá? Aqui a régua, o que vai acontecer? O tamanhozinho dela vai diminuir, ó. O tamanhozinho dela diminuiu, ó. Tá aí, ó. Então, isso que aconteceu. Tá? Novamente, vamos medir o comprimento do lápis. O lápis continua com o mesmo tamanho, só que a sua régua deu uma encolhida, né? Ela diminuiu o tamanho dela, certo? O comprimento medido nessa situação, nessa nova situação, tá? Em relação ao medido anteriormente, será
Gente, aqui era 11 anterior, agora o 11 está aqui. Se você prolongasse essa régua aqui, ó, ia ser maior que 11, então ia ser maior, certo? Então eu não posso falar que é menor, não posso falar que é menor, não posso falar que é o mesmo, certo? Vai ser maior. Agora, por que vai ser maior? Porque a régua sofre uma contração. Verdade, a régua sofreu uma contração. Letra C fala que é uma expansão. A expansão seria aumentar. Então, resposta bonita, correta, A de amor para você, A de aluno. E vamos para a questão 3, tá? Se você precisar de outra questão desse PET volume 6, é só olhar na minutagem, tá? Não se esqueça de ser grato, compartilhar e curtir, tá? Se inscrever no canal. Bora para a questão 3. Ele fala o seguinte: uma barra de ferro de coeficiente de dilatação alfa é igual a quê? Que é linear a 12 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Possui um comprimento de 15 metros. Então, o L0 inicial é de quanto? 15 metros. Há uma temperatura inicial de quanto? 20 graus Celsius. Se a barra for aquecida até 150, então a minha temperatura final é de quanto? 150. Te pergunto, a temperatura aumentou ou diminuiu? A temperatura aumentou. Aumentou quanto? Aumentou 130, então ele é o delta T. Não dou conta de fazer assim não, Marco. Então faz passo a passo. Delta T é igual à temperatura final menos a temperatura o quê? Inicial, tá ok? Eu poderia falar então que o delta T é igual a 150 menos quanto? Menos 20, tá? O menos é da fórmula, tá? Delta T é 130 graus Celsius. Vamos lá, copia a fórmula quantas vezes? 2, Mago. Delta L é igual a dilatação, né? É igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a mudança de temperatura, tá? Delta L eu não tenho, o L0 é quanto? 15. O alfa é quanto? 12 vezes 10 elevado a menos 6. O delta T é igual a quanto? 130, tá? Delta L, eu posso fazer o seguinte, número com número, então vai ficar 15 vezes 12 vezes 130 vezes 10 elevado a menos 6, tá? Vamos pegar aqui nossa amiga calculadora para a gente não perder tempo. Então vai ficar assim, 15 vezes 12 vezes 130 é igual a, tá aí a continha, 23.400. Então aqui meu delta L é igual a 23.400 vezes 10 elevado a menos 6. Meu delta L, agora vê se você concorda, ó. Aqui nós temos 2 zeros, ó. 2 zeros. Isso aqui é a mesma coisa de 234 vezes 100. Então, eu poderia escrever assim, ó. 234, em vez de escrever 100, eu posso falar que é 10 ao quadrado, certo? Vezes 10 a menos 6. Potência de bases iguais. Conserva a base e soma os expoentes, que vai dar 10, que vai ficar 2, mais, se quiser ser detalhista, né? Menos 6. Delta L vai ser igual a quanto? 234 vezes 10 a o quê? Menos 4, certo? Você poderia chegar a essa resposta. Metros. Poderia ser essa a resposta? Poderia. Mas aqui como tem potência, o que é 10 a menos 4? 10 a menos 4, 4 casas depois da vírgula. Então, copia o número. 2, 3, 4. Copia o número. Eu já tenho uma casa depois da vírgula, 2 casas, 3 casas. Eu preciso de 4 casas depois da vírgula. Então, eu vou ter que pôr um zero aqui, vírgula, 0. Tá? Metros. Poderia ser essa a resposta? Sim, ou uma ou outra. Tá certo? Ali tem uma resposta com potência de 10. Aqui nós temos uma resposta que não está em potência de 10. Tá certo? Bonitinho, tranquilinho para você, certo? Poderia até parecer assim, ele poderia falar assim, dê a resposta em notação científica. Notação científica, o número, tá? O número tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10.
Se fosse notação científica, tá? Então isso aqui seria notação científica. Aí o número tinha que ser assim, ó, 2,34. Para isso ser igual, o 2 andou duas casas, ó. O 2 pulou uma casa, duas casas. Então eu tinha que colocar uma potência de 10 nele. Vezes 10 elevado a menos 2. Qualquer uma dessas três respostas são respostas o quê? Corretas, tá? E aí vai ficar a gosto do freguês, certinho? Nós vamos querer a resposta do meio, por causa da letra B, tá? Na letra B, fala assim, qual é o comprimento final da barra? Qual que era o tamanho inicial dela? 15, certo? Qual que é a dilatação dela? 0,0234, certo? Então, nós vamos fazer aqui, ó, qual vai ser o comprimento da barra. Então, aqui, letra B de bola, então em azul, ΔL. O que é o ΔL? É o comprimento final menos o quê? O comprimento inicial. Então, vamos lá, senhores. Por isso que eu vou pegar o valor do meio, para ficar mais fácil. 0,0234. Qual que é o tamanho final? Sei não. Qual que é o tamanho inicial? 15. Então, esse 15 está menos, passa para cá o quê? Mais. Ó, que beleza, hein, mano? Tá de boa, hein? Tá muito bom isso aí, hein? O que eu faço agora? Somamos, né? Então, vai ficar 15,0234 L final, certo? Portanto, o que eu tenho de resposta? Meu L final vai ser de quanto? 15,0234 metros. Ok, senhores? Segunda semana feita, prontinha para você. Tá aí tudo resolvido. Espero que tenham gostado. Seja grato, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Fui, se Deus quiser, até o PET 7. Esse eu não dou aula para o segundo, mas um aluno pediu no YouTube para que eu fizesse o PET 6, então eu estou fazendo para ele. Fica com Deus. Fui.